Olá, esse é mais um Feminina Cast e hoje a gente vai falar um pouco sobre gestação, os exames na gestação. E para isso eu trouxe a doutora Karen, que faz parte da nossa equipe e é uma sumidade nos exames de ultrassonografia nas gestantes aqui, para falar um pouquinho com a gente sobre os exames. Olá, Nina. Olá, todo mundo. Eu sou a doutora Karen, sou ginecologista obstetra, atuo em medicina fetal. Me formei em Londres em 4 anos e depois vim para Macaé e trouxe muito conhecimento aqui para a região. E é um prazer estar aqui com vocês. Esse tema, né, eu trouxe muito porque eu falo assim, tem muitas pacientes que são mães de primeira vez ou até de segunda, terceira, e tem muitas dúvidas, né? Quais são os exames, qual que é o ideal dos exames de ultrassonografia que a gente precisa fazer na gestação, né? E eu falo assim, a primeira coisa, a gente descobre aquele beta positivo, todo mundo corre até para emergência para poder fazer um ultrassom o mais rápido possível, né? Isso acontece. Acontece muito, Nina. Então, assim, o que eu costumo explicar para as pacientes? O exame tecnicamente obrigatório seriam os exames que é de primeiro trimestre. Então, seriam aqueles exames que podem ser feitos em torno de 8 semanas, 9 semanas, para avaliação se é gemelar, o batimento cardíaco, se é uma gestação que realmente ocorre dentro do útero. E a seguinte, nós temos os morfológicos, né? De primeiro, que acontece entre 12 a 14 semanas, o de segundo, que acontece em torno da 22ª semana, e depois os exames de crescimento. Então, eu acredito que formalmente seria um exame vai por trimestre de gestação. Então, um exame no comecinho, um exame morfológico de primeiro, de segundo, e pelo menos um de crescimento em torno de 32 semanas. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo. Aí, dependendo da evolução do pré-natal dessa paciente, é claro que de acordo com a avaliação do obstetra e de acordo também com a evolução desse bebê, ultrassonograficamente falando, vão existir, né, novas exigências de outros exames ecográficos. Eu acho que tem muita ansiedade, né? Então, assim, a gente percebe que as gestantes vão para emergência com 5 semanas. Descobrir, e não necessariamente com as 5 semanas você vai conseguir dar um diagnóstico, avaliar de forma adequada como primeira ultrassonografia, né? Exatamente, assim, normalmente as pacientes já descobrem com beta positivo, às vezes não fazem o quantitativo, fazem o quali, e logo correm para marcar a ultrassonografia. Então, eu sempre explico na primeira consulta de que nem sempre a gente vai conseguir ver o saco gestacional ou ver o embrião, né? E até mesmo antes da ultrassonografia, eu gosto muito de fazer um briefing com o casal, com a paciente, explicando exatamente aquilo que a gente vai enxergar de acordo com a história que ela me traz. Então, dependendo da data da última menstruação, dependendo do valor do beta-HCG, eu alinho essas expectativas com a família e com a paciente. Porque eu imagino que, assim, eles queiram ver já o embrião, ou pelo menos até o coraçãozinho batendo. E às vezes a gente Exato. vê só o saco gestacional, né? Ou nem isso, mas assim, não necessariamente esse exame ele tá alterado, às vezes é só pela idade gestacional e o momento que esse exame foi feito, né? Exatamente. Às vezes a pessoa, né, a paciente, ela chega até a mim com 5 semanas ou com 4 semanas e meia e nem sempre eu vou conseguir ver o embrião. Então, antes mesmo de fazer a ultrassom, eu já explico isso. Que, dependendo do valor do beta-HCG, pelo menos um valor de 1.500, a gente vai ver um pontinho de saco gestacional dentro do útero ou não, né? Então, e nem sempre esse pontinho de saco gestacional aparece o bebê. Para aparecer o bebê, eu preciso ter um saco gestacional de pelo menos 2,5 centímetros. Então, ainda tem ainda um tempinho a mais, né, para que esse embrião comece a aparecer ultrassonograficamente para a gente. Não ver o bebê não significa que você não tenha um bebê ou que você tenha perdido o bebê, né? Então, a gente sempre orienta a repetir o exame em 15 dias para avaliar esse acompanhamento. É mais a ansiedade mesmo que precisa trabalhar, né? Porque a gente fica Exatamente. assim, ai, não viu ainda. Exatamente. Sim. E aí, primeiro trimestre, assim, o primeiro exame ele é sempre o mais fidedigno para a idade gestacional do bebê, né? Obviamente não esse, que a gente não viu nada, mas suponhamos que tenha sido realizado com 8 semanas. Esse é o exame que guia a idade gestacional no resto dos exames?
Então, a datação da gestação mais fiel é quando ela faz o morfológico, no tempo do morfológico de primeiro trimestre. Então, entre 11 a 14 semanas. Nessa data, a gente consegue medir o comprimento crânio-caudal desse feto e a gente consegue ter uma precisão melhor, né, dessa informação. Quando a gente mede no período embrionário, a gente não consegue delimitar ainda a cabeça, a nádega, para a gente fazer esse comprimento crânio-caudal assertivo. Então, a gente tem um erro maior. Então, no período embrionário, a gente pode ter um erro de 7 dias, 10 dias. E no período mesmo, realizado no morfológico de primeiro trimestre, a gente tem um erro de até 5 dias. Então, assim, é uma situação que, pelo menos antigamente, a gente falava assim, a primeira ultrassom da gestação, e na verdade não é, né? É quando a gente tem uma formação um pouco melhor do bebê. Porque, Exatamente. pelo menos o que eu me lembro era isso. Nossa, a primeira ultrassom é que vai definir. E a realidade, nem sempre. Nem sempre. Então, a gente precisa mesmo esperar o morfológico, o bebê realmente se desenvolver um pouquinho mais, para a gente ter mais precisão na medição dessa criança. E uma outra coisa que a gente tem, ó, que eu acredito que seja um mito muito grande, é que a gente fala sobre morfológico de primeiro, né? Mas muita gente pensa que morfológico de primeiro é translucência nucal. E só. E não é. Não é. Assim, o morfológico de primeiro é um estudo bem mais complexo, né? Ele não envolve só o bebê. Ele envolve também o rastreio de pré-eclâmpsia, o rastreio de aneuploidias. O que seriam aneuploidias, né? Hoje nós oferecemos um rastreio combinado para síndrome de Down, para síndrome de Edwards e Patal, que é preconizado no mundo todo, né? Então também existe também a avaliação anatômica de marcadores anatômicos do bebê. E a gente avalia um pouco mais a saúde do que apenas a translucência. O que é a translucência? A translucência é um marcador ultrassonográfico, ele é um dos marcadores, né? Existem os marcadores do coração, né, com a tricúspide, a partir do momento que a gente avalia essa válvula, faz o Doppler dessa válvula. Existe também o ducto venoso, o osso nasal. Então, são esses 4 marcadores. A translucência, ela não é mais importante do que os outros. É claro que ela alterada, né, nos sinaliza que nós precisaremos talvez discutir a possibilidade de outros métodos complementares para mesmo entender o que está acontecendo com aquele bebê. A gente entende que uma translucência, por exemplo, aumentada, ela nem sempre é sinônimo de uma síndrome genética, né? Ela pode ser algo característico do bebê que vai se sumir, ela pode estar relacionada a uma síndrome genética mais rara, ela pode ser síndrome de Down, a gente não consegue bater o martelo, né? Mas é claro que a gente aqui lida com estatísticas. Quanto maior essa translucência, então o limite é 3,5, se for 4, 5, 6, esse risco ele vai aumentando proporcional. Então, a gente fala sobre probabilidades, né? Probabilidades. Por isso que é importante a avaliação do médico que atua em medicina fetal para avaliação desses bebês, né? Para a medição dessa translucência nucal, para cálculo de risco de cromossomopatias. A gente não estuda o gene, né? Mas a gente estuda a estrutura do bebê e infere qual é o risco, qual é a probabilidade dessa gestante portar um bebê com algum problema, né? No caso de ter alguma alteração, assim, uma translucência mais alterada, outros marcadores alterados, qual que seria a orientação, assim, para essa gestante na progressão de investigação? O que ela precisaria fazer? Existem 2 métodos, né? Quando a translucência, ela é uma translucência isoladamente aumentada, né? Ela não vem com osso nasal, né? Normalmente osso nasal ausente, ou um ducto venoso alterado, ou uma tricúspide associada a uma translucência aumentada, a gente já parte para alguns outros métodos mais invasivos, né? Agora, é claro que se a translucência tiver de 5, né, o limite é 3,5, mas se ela tiver de 5, Alteradinha. eu já, bem alterada, então eu já parto o meu aconselhamento com aquele casal para um exame genético invasivo, que aí esse exame ele é diagnóstico. É claro que se eu tenho uma translucência limítrofe, mas com o restante da anatomia do bebê normal, eu acabo conversando sobre a opção do DNA fetal. E o que é isso? O DNA fetal, ele é um exame de sangue, que o resultado, ele sai em 10, 15 dias. Ele é um exame de sangue por quê? Mas como que eu consigo saber a probabilidade do meu bebê ter algum problema baseado no sangue da mãe? O que isso tem, né, de interligação?
É muito simples, porque as células da placenta, elas migram e circulam na circulação da mãe. Sim. Então, se a gente conseguir pegar uma amostra de sangue da mãe e fazer uma análise para pesquisa de trissomia do 21, que é a síndrome de Down, ou Edwards, ou Patal, se essa placenta ela for uma placenta que carreia essa alteração cromossômica, a gente vai conseguir detectar. Gente, é 100%? Não, ele é um exame de rastreio. Tem erros nesse exame. Então, tem taxas de falso, inclusive positivos. Mas para Down, ele é o melhor exame não invasivo. Entendi. Então, a taxa de eu errar com esse exame é 0,1%. Né? Nossa, eu não consigo bater o martelo, que é 100%. Mas é extremamente sensível. Mas é 99,9% para Down. Veja, existem outras taxas de detecção para Edwards que são 97%, Patals é 93%. Então, assim, para as alterações cromossômicas, não vai ser 100% via DNA fetal. Mas vai ser 100% se for um exame genético invasivo, que aí é um exame diferente. Agora, esse exame de DNA, ele é muito interessante, assim, mas não está indicado de rotina? Ou poderia ser feito de rotina? Então, é bem opcional. Lá fora, né, fora do Brasil, 95% das mulheres já, desde a 10ª semana, já colhem o DNA fetal. Aqui, existe essa questão, né, cultural, talvez, né, dessa resistência ao exame, a colher só quando tiver alterado, né? Existe até mesmo por parte dos médicos também, né, em oferecer ou não oferecer. Então, lá fora é oferecido de cara para todas elas. A gestante tem 18 anos. Se você quiser fazer o DNA fetal, você pode. Lembre-se de que o DNA fetal, ele não substitui o estudo morfológico de primeiro trimestre. Ele é um plus. Ele é um plus. Então, assim, o DNA fetal, ele só vai me informar qual é a chance daquela mulher portar um bebê com síndrome de Down e Edwards Patal. Ai, Karen, mas existe o DNA fetal ampliado, que é um DNA fetal que amplia para outras doenças cromossômicas sexuais, de George, que é a trissomia do 22, etc. Eu aconselho esses tipos de exame? Não. Por quê? Lá fora também a gente não aconselhava, tá? A não ser que o casal quisesse muito esse exame e fosse um exame não invasivo, porque ele é o melhor exame genético não invasivo, né? Por quê? Porque para o restante, para cromossomos sexuais e de George, a taxa de detecção é de 85%. Então, se vier uma trissomia do 22 falsamente positiva, esse casal vai criar uma ansiedade bizarra. E aí a gente vai precisar realmente aconselhar a fazer o genético invasivo para que essa família consiga levar um pré-natal de uma forma natural, né? E saudável. Então, eu até converso, porque os laboratórios, eles têm essas dois tipos de exame, né? E eu acabo falando que o simples, ele é o suficiente para o que a gente quer. Se a gente está suspeitando de outras doenças cromossômicas nesse bebê, aí eu já falo direto o exame genético invasivo, que aí no primeiro trimestre é a biópsia, né, da placenta, e no segundo trimestre, a partir de 16 semanas, mais ou menos, é a amniocentese. Que aí é o diagnóstico. Aí é o diagnóstico, é 100%. Né? Então, não existe essa questão do falso, né, positivo e negativo. Agora, é claro que esses exames genéticos, eles têm um risco de 1% de eu, claramente, ou evoluir para um abortamento, se for feito muito no começo, ou se for feito mais para frente, de evoluir para um trabalho de parto prematuro. Qual é a taxa? Esses os invasivos. Esses os invasivos, 1%. O exame de sangue do DNA fetal, o risco é 0%, porque ele é não invasivo, ele é só um exame de sangue. Sim. Né? Mas tem essa limitação, né? Porque o exame de sangue, ele é rastreio, o genético invasivo é diagnóstico. Sim. Né? E tem essas limitações, assim, de que é natural, de falsa... né? Exatamente. Assim, e é muito pouquinho, na verdade, a possibilidade, né? Assim, é claro que a gente nunca vai querer ir para o invasivo sem necessidade. Exatamente. É claro que aí já não cabe... É claro que tem... Lá fora, o casal ele podia optar se ele queria o genético invasivo, porque ele queria 100% certeza. Então, alguns casais, eles optavam mesmo por esse exame. Mas aqui no Brasil, a gente sempre aconselha que, olha, a gente vai realmente prosseguir com esse exame se seu bebê apresentar alguma alteração suspeita.
E é interessante essa questão que você falou, né, do motivo pelo qual o sangue da mãe dá essa possibilidade de rastreio pra gente, que é literalmente essa mistura, né? A gente tá alimentando, o sangue é o mesmo, o nosso sangue, o sangue da criança é o mesmo, e esse também é a forma como a gente sabe a sexagem, né? Que todo mundo fala de sexagem Exatamente, fetal. Então, exatamente. assim, tá passando por ali é onde a gente vai também guiar. É óbvio, são exames diferentes, né? Mas é o mesmo conceito, é essa mistura entre o sangue materno e o fetal ali rodando tudo junto. Exatamente. Então, da mesma forma como existe o exame da sexagem, é muito similar o estudo, né, do NIPT ou DNA fetal. Lembrando que a sexagem ela é melhor, precisa a partir da 10ª semana, na qual eu tenho mais fração fetal de células da placenta circulando na mãe. Eu descobri minha gravidez com 4 semanas, vou correr para sexagem? Não, porque a circulação, né, da mãe, ela tem uma pobreza dessas células placentárias, então o meu teste vai vir completamente sem confiança. Pensa. Né? Então, a partir da 10ª é 99,999%. Eu trouxe isso porque eu acho que isso também é uma ansiedade, né? É uma ansiedade. Qual é o sexo do bebê? Menino ou menina? Né? E eu acho que assim, toda mãe começa a fazer ultrassom. E aí, doutora, qual é o sexo do bebê? Já dá pra ver? E a gente, óbvio, você consegue ver até um pouco antes que eu sei. Vê e não fala, espera a data certinha, mas né, tem a data correta pra gente analisar o sexo do bebê, né? Não Tem a data correta. Assim, é claro que a gente consegue ter um palpite, né, Nina? Na 13ª semana, 12 semanas, é claro que vai depender da visibilidade, né, que a gente tem, do biotipo da mãe, da posição do bebê, da gente, né, fornecer um palpite, é legal a gente brincar com isso durante o exame. Mas para a gente entender que aquela genitália, ela tem uma formação adequada fenotipicamente, a gente precisa aguardar que esse bebê atinja a 16ª semana. Então, a gente brinca de um palpite e tal, né? Mas existem algumas doenças sexuais que realmente podem simular um menino ou uma menina. E aí, para não causar essa ansiedade e tudo mais, eu sempre falo para os pacientes. Então, a gente vai brincar com esse palpite e a gente vai confirmar a partir do 4º mês de gravidez. Sim, verdade. E aí, então, assim, nesse contexto que a gente falou, a gente fechou, assim, o primeiro trimestre de uma forma interessante. Ou tem mais algum exame que você acha que nesse primeiro trimestre faria? Então, no primeiro trimestre existe sim. Dentro do morfológico, a gente falou agora do bebê, né? A parte anatômica, risco de síndrome de Down, por exemplo. Agora existe também a parte da mãe, né? Então, qual é a chance dessa mãe desenvolver a pré-eclâmpsia, por exemplo? Então, isso é um tópico bastante interessante, complexo e importante. Porque a gente sabe que no Brasil, uma das taxas, assim, causas de mortalidade materna, fora a hemorragia pós-parto, é a pré-eclâmpsia, que causa muita morbidade e mortalidade, né? E pré-eclâmpsia, eu sempre falo para os pacientes, pré-eclâmpsia, o diagnóstico é feito a partir da 22ª semana, né? Então, precisa ter alteração da pressão, precisa ter alteração das proteínas na urina, isso é feito mais para frente. Mas o que a gente, no começo da gravidez, a gente começa a entender como é que é o perfil daquela paciente, né? Será que aquela placenta ela é uma placenta boa ou uma placenta má? Né? E aí a gente começa a estudar a função das placentas desde o começo. E o morfológico de primeiro é um timing ótimo para fazer isso. Porque o que gera pré-eclâmpsia? Não é nada do que a paciente tenha feito ou deixou de fazer. É algo que já foi predestinado a acontecer, né? E essa placentação errada, que é uma anormalidade vascular ali daquela placenta, que aumenta muito aqueles fatores pró-inflamatórios, de isquemia placentária, né, de falta de oxigenação da placenta. E essas alterações todas que acontecem, começam lá no começo, vão gerar alterações e disfunções orgânicas da mãe e do bebê lá na frente, né, depois do 5º mês de gravidez.
Então, o que eu tenho assim de métodos de rastreio no morfológico de primeiro? Hoje, e pelas novas diretrizes internacionais, né? Claro que eu vou falar do que a gente faz atualmente, do que é novidade aqui na clínica e que é novidade nas diretrizes internacionais, é o Doppler da artéria oftálmica. E assim, é um tema super interessante, né? Eu alio esse Doppler, que é um ultrassom do olho da mãe, não é do bebê, é da mãe, para melhorar um pouco essa predição no primeiro trimestre, né? Então a gente conversa muito com o casal e explica que eu preciso entender qual é a história dessa mulher, né? Então idade, raça, altura, peso, tudo, se teve história familiar de pré-eclâmpsia com mãe, com irmã, isso tudo conta nesse cálculo de risco. Aí depois na ultrassom a gente faz o Doppler da artéria uterina, para a gente avaliar como é que está essa resistência desse vaso logo no primeiro trimestre. E a gente também faz a aferição da pressão arterial média. É uma aferição só? Não, são 4. Uma em cada braço 2 vezes, né? A gente faz uma mistura, uma média desses valores junto com a ultrassonografia e com essa história materna. A gente chama isso rastreio combinado, né? Então é fator da mãe e fator do ultrassom. E agora os marcadores e os biomarcadores, que hoje todo mundo fala, hoje é muito novo esse conhecimento, Muito. né? Então a introdução dos biomarcadores como o PLGF, que aqui nas pacientes sempre conhecem o PLGF, que é um exame que você pode colher até 14 semanas e é um exame complementar que realmente melhora a minha taxa de detecção para pré-eclâmpsia. Eu sempre oriento a coleta universal. O que é isso? Para toda a população, né? Só que ele é um exame caro. Nem sempre muito acessível, né, para algumas regiões. A gente sabe que o Brasil também existem as regiões muito remotas. E aí que os estudos novos vieram com o Doppler do olho da mãe. Porque eles viram que esse Doppler poderia substituir a coleta desse biomarcador. Nossa, isso é sensacional. Então, se eu faço no mesmo exame o Doppler da oftálmica, o Doppler da uterina, da mãe, a aferição da pressão e a anamnese, eu tenho quase que entre 90% e 93% de detecção. E eu já classifico se aquela mulher ela vai desenvolver em algum momento da gravidez pré-eclâmpsia antes das 34 semanas. E eu imagino que isso seja importantíssimo, porque assim, a gente pensa, a gestação, tudo que passa na nossa cabeça é a saúde do bebê, a saúde do bebê, a saúde do bebê. E a pré-eclâmpsia é um risco materno muito grande. Sem dúvida. Então a gente precisa olhar como o binômio mãe-bebê, né? Não é só a mãe, não é só o bebê. E a gente tem essa ideia, né? Bebê, os exames do bebê e o exame da mãe, né? O risco dessa mãe. Como a gente vai, através desses exames, fazer com que essa mãe esteja o mais segura possível até na hora do parto, porque isso né, evolui para uma forma mais tardia, que é quando a gente tem os sintomas de pré-eclâmpsia. Então, você conseguir agir a tempo, organizar essa saúde. Nossa, isso é maravilhoso. E muito mais prático, assim, você fazer um ultrassom do olho do que um exame de sangue já no mesmo momento do ultrassom. Maravilhoso. Exatamente. O que acontece aqui, por exemplo, né, antes é algo novo aqui na clínica e é algo que a gente já começou a fazer. Mas se você quiser colher o biomarcador, pode e sim, deve. Porque esse biomarcador, ele é ótimo no rastreio combinado para síndrome de Down. Então, por exemplo, para o casal que não queira colher o DNA fetal, por exemplo, ou que não necessite de um exame genético invasivo, o PLGF, que é esse mesmo hormônio que a gente usa para o cálculo da pré-eclâmpsia, ele pode também ser usado para o cálculo de síndrome de Down, a chance de ter um bebê com Down. E aí aumenta a taxa de detecção. Se a gente comparar só com o ultrassom, é 70%, com o PLGF se aumenta para 85%. Então, assim, a gente tendo a possibilidade de fazer tudo é maravilhoso. Maravilhoso. Mas se não tiver essa possibilidade, às vezes a gestante vem para mim com 13 semanas e 6 dias, às 19 horas. E aí ela não tem mais laboratório que colha, porque é realmente o limite até 14 semanas. Então, eu acabo fazendo o Doppler da oftálmica, que tem o mesmo valor que um
biomarcador. Sim. Isso é fantástico. Sim. Porque eu dou em tempo real, né, realmente qual é o risco e a chance daquele casal, daquela mulher desenvolver pré-eclâmpsia. Então, é realmente fabuloso. E isso não ocorre só no primeiro trimestre, né? Você pode usar dessa ferramenta, e aí já não é mais como algo preditivo, mas sim como um auxílio no manejo de risco, né? Então você vai acompanhar esse Doppler e eventuais modificações dele ao longo da gestação. Sim. Né, nesse olho maravilhoso. E aí, por exemplo, no segundo trimestre, por exemplo, a gente já tem uma outra ferramenta diagnóstica, que é um exame laboratorial, exame da mãe, que aí a relação não fica só no PLGF. O que é PLGF? Fator placentário de crescimento. A gente usa um outro hormônio, uma outra, né, substância que acaba crescendo na pré-eclâmpsia, que é um fator anti-angiogênico, é um fator pró-inflamatório. A gente chama, o nome dele é SFLT. O nome é meio esquisito, mas é SFLT. E esse SFLT, ele é importante a partir do segundo trimestre. Então, você usa a relação SFLT-PLGF. Mas, cara, o que é isso? Não estou entendendo nada. O que é SFLT? O que é PLGF? Calma. O SFLT, ele é o mal. E o PLGF é o bom. Então, num caso de pré-eclâmpsia, o SFLT, ele dispara, ele aumenta muito na circulação da mãe, porque ele é um fator pró-inflamatório. Ele é que causa a isquemia, a hipóxia daquela placenta. Então, num contexto de pré-eclâmpsia que ainda não foi diagnosticado, né? A gente consegue previamente saber se aquela mãe vai evoluir para uma pré-eclâmpsia fazendo a relação. A paciente chegou com alteração de pressão na emergência, 15/10, né? Ela está fazendo exame de urina, ainda não deu alteração, vou fazer um exame de coleta laboratorial, né? E nesse exame, ele veio uma relação baixa, ou seja, o SFLT sobre PLGF. Uhum. Se a relação é baixa, isso quer dizer que o fator pró-inflamatório, ele está baixo. Então, nas próximas 3 semanas, essa paciente não vai desenvolver pré-eclâmpsia. Ela pode ter uma hipertensão gestacional, que é diferente de pré-eclâmpsia, né? Então, isso ajuda muito no manejo de risco. Agora, se eu tenho ainda um não diagnóstico de pré-eclâmpsia, mas eu coleto essa relação e ela vem alterada, ela vem com SFLT muito elevado, né, e a relação muito alta, aí eu já começo a avisar o médico assistente do pré-natal a ficar mais de olho nessa paciente. Uhum. Então, ao invés da consulta ser daqui a 3 semanas, vamos trazer essa consulta para semanal, colher mais exames, uma proteinúria, que é um exame de urina para saber as proteínas do xixi. Então, assim, é um auxílio, né, complementar no segundo e no terceiro, né? E aí, assim, continuando no segundo trimestre, né? A gente tem o morfológico de segundo também. Então, terminamos aquela fase do primeiro trimestre, temos o segundo trimestre. O mais importante é o morfológico no segundo. O mais importante, o exame ultrassonográfico, é o morfológico de segundo. Então, ele pode ser feito entre 20 semanas até máximo 24. Todos os pacientes perguntam, cara, mas 25 semanas eu não posso? Pode, mas a sensibilidade do exame vai diminuir. Porque o que é importante no morfológico de segundo é a avaliação anatômica do bebê. Então, a gente avalia a anatomia, faz nosso checklist, né? Uhum. De avaliação anatômica, né? Crânio-caudal, crescimento, placenta. E quando o bebê ele cresce no útero, ele gera sombra. Então, depois de 24 semanas, os estudos concluem que realmente algumas estruturas mais delicadas não vão ser mais tão fáceis de serem visualizadas mais para frente, porque o bebê ele fica mais difícil de movimentar. Sim. Então, o exame ele é importantíssimo que respeite esse período. Né? Para a gente ter uma especificidade, né, em tudo que a gente vai analisar. Exatamente. E com relação ao rastreio de pré-eclâmpsia, porque a gente também dá seguimento a essa avaliação, né, durante toda a gravidez, é feito o Doppler da artéria uterina, que aí são vasos maternos, né? E nós podemos aliar também a oftálmica.
em caso daquele casal ou da região não possuir o split PLGF. Aqui em Macaé é muito difícil de achar esse exame, né? Então, normalmente os pacientes vão para o Rio, para Niterói, né? Então, é algo que é novo na região. Então, se você souber fazer o Doppler do oftalmo, que é um exame muito fácil, gente. É um exame que é feito praticamente na mesma maca, um olho de cada. Então, você faz o esquerdo, esquerdo e direito, são 4 medições, gentilmente uma sonda em cima do olho da mãe e você capta o Doppler muito rápido. E aí você já tem essa informação na manga, né? Naquele cálculo de risco. Então, se aquele casal não tiver acesso ao biomarcador, que é o split, o PLGF, tudo bem. Entendi. Eu tenho oftálmica. Isso também serve para emergências, que na emergência a gente não tem esse exame disponível, né? Agora, e o eco fetal? Em que momento entra o eco fetal nesse contexto da gestação? Pronto. Essa é uma pergunta muito interessante, porque a Federação Brasileira, ela recentemente colocou o eco fetal como exame obrigatório no Brasil, né? E esse período gestacional que é melhor avaliado é entre 24 a 26 semanas. Diferentemente dos protocolos ingleses, por exemplo. Lá, o eco fetal é feito quando realmente a mãe possui um fator de risco, por exemplo, gestações anteriores nas quais ela tem um bebê com malformação congênita cardíaca, ou às vezes a própria paciente tem uma malformação congênita, ou tem uma doença autoimune, ou faz uso de uma medicação que aumente o risco de malformação cardíaca. Aí lá na Inglaterra é feito esse ambulatório, digamos assim, e os pacientes vão para isso. Mas aqui no Brasil ele é universal e ele é feito entre a 24ª e eu gosto de fazer até a 26ª, embora alguns obstetras e colegas estendam esse período até a 28ª semana. Da 26ª à 8ª, a sensibilidade vai reduzindo um pouquinho mais, porque apesar do coração ser grande, maior, né, eu perco um pouco de visibilidade por conta da sombra que o bebê causa. Então, entre 25ª, sexta, tá ótimo para fazer. E aí, isso são os importantes do segundo, né? Exato. E aí, a gente pulando ali pro terceiro, não existe morfológico de terceiro trimestre. Não essa terminologia. Mas o conceito existe, né? Então, assim, a gente não estuda só o crescimento do bebê e o líquido e a função placentária, que é a vitalidade. A gente estuda também um pouquinho da anatomia, que a gente consiga enxergar o cerebelo, o cérebro, os ventrículos, o coração, as 4 câmaras, se ainda continua bem conectado. Se tem, por exemplo, algumas doenças cardíacas acontecem mais para o fim da gravidez. Coartação de aorta, eu consigo ver mais para frente. Né? Às vezes, grandes comunicações entre os ventrículos, a gente faz esse estudo. Os rins, tem rins que às vezes, né, tem uma evolução mais para frente, que demonstram uma malformação, que não foram vistas no segundo, mas não é porque tecnicamente o segundo foi feito errado, mas é porque o bebê mostra mais para frente essas alterações, né? Então, são várias coisinhas que a gente estuda no ultrassom de crescimento do terceiro trimestre. E aí, esse seria 1 no terceiro? Seria 1 formalmente, né, com uma gestação de risco habitual, né? É claro que se tiver diabetes, hipertensão, se tiver, por exemplo, um exame de um bebê com crescimento diminuído, a gente vai precisar ver mais vezes. Então, depende muito da evolução. Mas eu gosto de estudar esse crescimento com 32 semanas. Legal. Mais algum exame que você acha importante? Olha, de exames assim que claramente entre 35 e 37 semanas é possível, aí já entrando no âmbito, né, da questão da hipertensão, da pré-eclâmpsia, pode ser feito a oftálmica da mãe com 35 a 37. E o mais legal é que ele fala qual é a chance dessa mulher ter pré-eclâmpsia nas próximas 3 semanas. Ou seja, próximo ao parto. Próximo ao parto. Embora os estudos mostrem que depois de 34 semanas, essa taxa vai reduzindo um pouquinho mais. Mas tudo bem, se houver um nascimento, o bebê já está formado, muito provavelmente mais que 2 quilos, já fica com um casal. Então, a gente tem hoje em dia métodos complementares, a medicina tem evoluído muito nessa área, felizmente, porque a pré-eclâmpsia é uma das entidades, né, preocupantes no Brasil e no mundo, né? Karen, foi maravilhoso nossa conversa, adorei.
Acho que tem mais assunto aí pra Tem gente. muita Tem coisa. muito assunto. Isso porque a gente não entrou nem na prematuridade, Exato. mas fica pro próximo Fica Feminina pro próximo. Cast. Eu já tô com várias perguntas aqui, mas, bom, vou finalizar por aqui esse Feminina Cast. Se vocês tiverem dúvidas, deixa pra gente poder já no próximo responder. Foi um prazer, Karen, adorei. Prazer, Nina. E até a próxima. Até a próxima.